Shalom, Deus seja louvado. Dando continuidade ao livro Generais de Deus, John Alexander Dowie, página 19. Jesus nunca nos mandou construir comunidades. Sua ordem para nós foi: ide, e não ajuntem-se. A vida em comum, descrita no livro de Atos, também não funcionou por muito tempo. O grupo logo começou a ser perseguido, e os seguidores de Jesus foram espalhados para os cantos mais remotos da terra. Atos capítulo 8, verso 1. Será por quê? Simples, para que a grande comissão dada em Mateus capítulo 28, do verso 19 e 20, pudesse ser cumprida. Precisamos ser a luz do mundo e penetrar nas trevas de Satanás. Se optarmos pelo comodismo, essa grande obra não poderá ser realizada. A maior prova para um líder não está na área da perseguição, embora muitos falhem nisso. Creio que uma das maiores armadilhas são o poder e o sucesso. Nunca devemos achar que fomos nós que fizemos algo e sair por aí declarando o sucesso dado por Deus como sendo um resultado do nosso poder pessoal. O sucesso traz um grande número de novos caminhos e possibilidades. Se nos deixarmos ocupar com essa enorme variedade de opções que resultam do sucesso, se deixamos de desenvolver nossa resistência espiritual ao encanto do sucesso, podemos nos tornar mais uma vítima desse furacão de oportunidades. Não há como alcançar a paz com relação ao nosso passado, fazendo uso do poder que temos. A cada novo degrau, precisamos trabalhar para fortalecer nossa resistência espiritual. É por esta razão que algumas igrejas crescem até certo ponto e depois estacionam numa zona de conforto ou decaem fechando. A liderança fica tão ocupada com os muitos caminhos e assim acaba perdendo tempo e energia que deveriam ser gastos no desenvolvimento deles quanto dos seus membros para alcançarem uma posição mais elevada em Cristo. Sempre que obedecemos a Deus, o sucesso vem. Por isso, não tenha medo. Entretanto, para podermos lidar de maneira apropriada com ele, precisamos permanecer na força do Espírito, escutando atentamente para seguir sua direção e não a nossa. Somente por meio da força do Espírito e do nosso anseio por Deus, seremos capazes de perseverar no que Deus nos falou, aguardando para dar o próximo passo. Não demorou muito e Dowie se proclamou o primeiro apóstolo de uma renovada igreja dos últimos tempos. Ele também anunciou ao seu sobrenome. Ele renunciou ao seu sobrenome e passou a assinar seus documentos como John Alexander, primeiro apóstolo. Contudo, não muito depois dessa sua autonomeação, sofreu um derrame cerebral, quando estava ainda no púlpito, ministrando seu último sermão. Então, enquanto ele estava fazendo tratamento fora do país, os moradores da cidade de Sião convocaram uma reunião para decidirem sobre o seu afastamento da direção. Dowie lutou contra essa decisão até a última gota de energia que lhe restava, mas nunca conseguiu reaver a sua posição de liderança.
Entretanto, deram a ele a permissão de passar seus últimos dias na casa Shiloh, que havia sido seu lar por muitos anos e onde veio a falecer no dia 9 de março de 1907. Sua morte foi registrada pelo juiz V.V. Barnes com as seguintes palavras: na última noite de John Alexander, ele via-se novamente em espírito em um palanque falando de uma grande multidão. Ele sentia-se pregando durante aquela noite, ensinando os princípios do Evangelho para os milhares reunidos ali. Enquanto ensinava as mesmas verdades, antigas verdades, ele caiu no sono novamente, acordando de vez em quando e continuando a ministração da antiga mensagem do Evangelho. O último hino que ele cantou, quando as primeiras luzes da manhã surgiram, foi "Sou um soldado da cruz". Logo depois ele disse a sua última frase: "O milênio chegou. Eu voltarei para reinar por mais 1000 anos". Essas foram as últimas palavras que ele disse, a última frase que pronunciou. Como uma vida tão grandiosa pôde terminar de forma tão triste? Será que existe alguma resposta? Acredito que a resposta está na falta de entendimento dos princípios espirituais. Dower foi espiritualmente separado por Deus para ministrar a cidade de Chicago. E ele fez isso. Durante o tempo em que viveu ali, executando os compromissos dados por Deus, nem principados nem potestades puderam atingi-lo. Entretanto, parece que ele se mudou de Chicago pelo seu próprio desejo de poder, e assim deu liberdade ao diabo para destruir a sua vida. Quando ele deixou a cidade do seu chamado, o inimigo destruiu a sua influência mundial por meio de decepções, matou um membro de sua família, acabou com o seu casamento e destruiu o próprio Dower, com todo tipo de enfermidade, se alimentando de seu corpo. Precisamos permanecer no plano original e santo de Deus para a nossa vida e permitir que Ele abra os caminhos para que possamos executá-lo. Talvez Dower devesse ter aberto igrejas e escolas bíblicas em vez de construir uma cidade. Esse caminho teria trazido milhares para o ministério, por intermédio de sua santa influência. Dower partiu em paz para estar com o Senhor. Aqueles que estiveram ao seu lado nos seus momentos finais disseram que ele havia voltado à fé que professava nos primeiros anos. Muitos chegaram mesmo a dizer que ele se tornara um homem gentil e amoroso, que agia como se tivesse sido liberto de um grande fardo. A cidade de Sião, no estado de Illinois, permanece até os dias de hoje, sendo administrada por muitos irmãos, já que ninguém é capaz de sozinho realizar completamente o trabalho de John Dower. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa. Até mais e Shalom Adonai.